Bom dia, galera. Aqui para mim é dia, né? Não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Eu sou o professor André Oliveira, conhecido aí como Firon. Não esqueça aí de nos acompanhar nas redes sociais, nos curte lá. A busca é Gentes Cristãos, aí vem um arrobinho aqui do Instagram. Aí se lê Agentes Cristãos, dá uma curtida lá e não esqueça aí de curtir o nosso vídeo no canal do YouTube Agentes Escolares. Agora aí a gente vai falar de um tema bacana, sobre a formação das nações no século XIX, caminhando aí para o grande conflito, a Grande Guerra em 1914. E aí, fazendo um resuminho rapidamente aí das aulas, do que a gente vai abordar, o nosso foco neste módulo é falar dos séculos XIX e XX, a República Velha Brasileira de 1889 até 1930, com a Revolução de 30 e a subida ao poder de Getúlio Vargas. Esse é o nosso tema hoje. Nas próximas aulas aí a gente fala da Guerra Civil dos Estados Unidos, depois das unificações, a formação da Itália e da Alemanha no 19, grandes protagonistas aí nas guerras mundiais, principalmente a partir da Segunda, a Grande Guerra, 1914 e 18, Revolução Russa em 17, e por fim terminamos na Era Vargas no Brasil, contexto aí de Segunda Guerra Mundial. A palavra de hoje aí que nós vamos deixar está em 1 Timóteo 4,15, que fala aí da questão da diligência e agir com ordem e progresso, lema da nossa bandeira fundadora aí na República. A nossa República Brasileira foi movida por esse lema de ordem e progresso, é um lema positivista, ou seja, não há como ter progresso sem ordem, sem diligência, sem disciplina, sem cuidado. E a palavra de Deus traz isso para nós, e isso é fundamental para que a gente possa aí ter sucesso naquilo que a gente vai executar. Aí na tua casa agora, confinado, se você não tiver disciplina, ordem, você não vai progredir. E isso eu lhe garanto, porque a Bíblia é o livro mais confiável e verdadeiro. Hoje aí, portanto, o nosso tema, como foi dito, é República Velha no Brasil. Se tem esse nome velha, porque estamos na nova. Claro, óbvio, né? E aí não tem como falar a nossa segunda Constituição, a de 1891, implantada logo depois, de 1889, em que, olha que interessante o nosso nome, República dos Estados Unidos do Brasil. Adivinha onde a nossa república foi inspirada? Óbvio, novamente, na independência americana e na formação da República Americana. Portanto, ela era uma constituição federalista. Os estados aí estavam submetidos a um centro. Então, aí tem mais um trecho dessa Constituição. Aí são trechos, é uma fonte da época dessa Constituição inspirada no modelo norte-americano, no modelo estadunidense, onde as províncias, como eram conhecidas na época, estavam submetidas a um centro, nessa época, o Rio de Janeiro, capital da República. E aí olha como que era o nosso Brasil. Olha o tamanho aí enorme do Mato Grosso, Goiás, ainda não existiu o Distrito Federal, nem Tocantins. Cadê o Acre, os dinossauros? Eles existem, mas o Acre não nos pertence ainda como território. Olha o tamanho aqui de Santa Catarina, que interessante. Rio de Janeiro, nosso Distrito Federal, capital. A Bahia ainda não está formada, então ainda você tem um país em formação aí, né? Então, constituído em províncias, essa era a divisão na época. E aí, dando continuidade, houve algumas resistências nessa mudança. A República Velha ela foi dividida em dois períodos aí. A República da Espada, governada pelos militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e logo depois a República Oligárquica, a República dos Fazendeiros do Café com Leite, aí com predomínio de São Paulo e Minas Gerais. Algumas resistências vão acontecer. A mais conhecida foram as revoltas federalistas e da Armada. A revolta da Armada foi uma resistência da Marinha. E por que da Marinha? Porque a Marinha ela tinha todo o privilégio durante o Império, uma vez que era a principal força militar. A partir da implantação da República, a Marinha ela não tem mais tanta importância. Como assim não tem tanta importância? O que vale agora é o governo do Exército. O Exército passa a ter importância nessa República da Espada.
E nesse sentido, muitos marinheiros vão reagir a essa preponderância agora do exército e vão reagir de uma forma armada, então, e uma forma bem dura. E o governo também autoritário, ligado ao exército, né, típico de uma ditadura militar, com feições de uma ditadura militar, irá reagir a esses marinheiros armados, sobretudo aí no Rio de Janeiro. E aí, uma outra revolta também que nós vamos ter nesse período é a famosa revolta da vacina. O Rio de Janeiro, por ser capital, ele vai passar por uma reforma urbana, provocada aí pelo prefeito Pereira Passos. A cidade seguirá o modelo de Paris, né? Ruas alargadas, né? Os cortiços serão retirados do centro do Rio de Janeiro, né? E aí, uma das formas que inclui essa reforma também é a possibilidade aí de vacinar o povo, visando uma campanha de saneamento aí pelo sanitarista Oswaldo Cruz, muito comum na época, no século XIX. E houve um boato pela cidade que essa vacina seria aplicada nas partes íntimas. Então, muitos homens não jamais iriam admitir que suas mulheres sejam expostas. É isso que a Charge está brincando, né, em relação a isso. E houve aí uma resistência do povo a essa primeira forma de vacinação que foi tida pelo governo como obrigatória, uma vez que nunca tinha sido feita no nosso território. Uma outra forma de resistência, agora no ambiente rural, as que eu citei foram no ambiente urbano, é a revolta de Canudos, ligado ao movimento aí do messianismo, a ideia de um Messias Salvador que iria tirar a população pobre rural da condição de miséria, da falta de recursos, falta de saneamento básico. E a mais conhecida foi em Canudos, no interior da Bahia, aí, pegando uma parte bem pequenininha aqui de Alagoas e Pernambuco, onde foi formado uma espécie de vilarejo, um arraial, como era conhecido na época, em que muitos sertanejos, muitas populações aí que sofriam com as pressões dos coronéis locais e do cangaço também, muitos cangaceiros que acabavam, ora trabalhando para esses coronéis, ora até apoiando essa população local, é muito ambígua a posição de alguns cangaceiros, e essa população vai se abrigar em torno do líder, do Messias, do seu Salvador, Antônio Conselheiro. Era muito comum naquela época um beato, um monge, que caminhava pelos vilarejos com uma palavra de salvação, com uma palavra de renovo, e muitos começaram a segui-lo. Não só isso vai acontecer também nessa região de Canudos, como na região do Contestado, que é aquele território de Santa Catarina que ainda não pertencia ao Brasil. Também um movimento semelhante, aí a população vai ficar em torno de João Maria e vão segui-los aí. O governo federal vai reagir de forma violenta a ambos os movimentos, seja Canudos, seja Contestado, enviando tropas militares aí, acusando essas pessoas de quererem trazer, né, de querer trazer de volta a monarquia em torno desse Messias, que era chamado de rei, de salvador, enfim. Mas não era nada disso. No livro Sertões, de Euclides da Cunha, ele vai revelar a verdadeira face, e apesar desse massacre, né, houve uma resistência por parte desse grupo em Canudos, muitos vão morrer, e nós teremos a revelação da verdade desse movimento no livro Os Sertões.